como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo da nossa lição, chamada lição da Escola Sabatina, porque nós a recapitulamos no sábado em nossa igreja, nessa escola mundial que é chamada Escola Sabatina. Estamos estudando essa lição, cujo título é Missão de Deus, Minha Missão. Ou seja, nós vimos na semana passada que Deus tem uma missão e essa missão também é nossa. Porque nós imitamos a Deus, nós seguimos o exemplo de Deus, né? Nós iniciamos a semana passada com o tema A Missão de Deus nos alcança, e hoje continuamos, é a parte 2. Eu havia dito que essa lição, ou esse tema, havia sido dividido em 2. E hoje nós temos então a missão de Deus nos alcança. Vimos a semana passada que Deus procurou já desde o início alcançar o homem. A missão era resgatar o homem que havia pecado. Adão e Eva comeram do fruto proibido e agora Deus veio e fala, onde você está? E aí dentro desse plano divino, ele promete um Redentor. E 4.000 anos depois de Adão ter pecado, esse Redentor vem. E esse Redentor morre na cruz do Calvário, né? Para redimir um homem, esse Redentor, Jesus Cristo, Emmanuel, o Deus conosco. Então a missão de Deus nos alcança através de Jesus. E Jesus começa então agora a fazer parte da nossa vida cotidiana, né? E aí nós temos aqui o nosso verso para memorizar. Esse verso para memorizar é muito conhecido e nós lemos a semana passada e eu disse que a gente ia ler outras vezes. Esse verso diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse tema do Deus da missão, ele percorre em toda a Bíblia. Se você começa no Gênesis e vai passando as histórias, você vê Deus em busca do homem. Constantemente. Ele vai aos lugares mais difíceis em busca do homem. Ele usa o homem como um missionário. E a gente vai ver diversos missionários sendo enviados, né? Um caso clássico é Jonas, que nem queria ser missionário naquele caso. Mas Deus falou, você precisa ir lá, Jonas. Vai lá a Nínive. E alerte a eles, né? Nós vamos falar sobre esse missionário também. Mas a gente vê que o Deus da missão está presente em toda a Bíblia, né? É o fio condutor da história humana e demonstra o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Salvar a humanidade, restaurar a criação dele, né? E Deus tem a intenção de nos restaurar para a gente ter essa conexão com ele novamente. Porque Adão e Eva tinham conexão com Deus face a face. E é isso que ele quer. Hoje nós temos a conexão através da oração, através da Bíblia Sagrada, da comunhão. Mas vocês vão de convir comigo que não é a mesma coisa de estar face a face com Deus. Poucas pessoas tiveram essa oportunidade, não é? Os discípulos tiveram a alegria de passar 3 anos e meio ali com Jesus, né? Ouvindo, recebendo a missão dele, né? Mas quando alguém tem esse encontro com Jesus, conhece Jesus, começa a sentir o poder do Espírito Santo em sua vida, ele quer contar isso para outras pessoas. E Deus nos dá esses elementos básicos da missão, né? Elementos básicos e necessários para a missão. Claro que quando a gente lê Mateus 28, 18 a 20, nós lemos a semana passada e lemos agora no verso áureo, o verso 19, onde diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa tarefa é desafiadora. Às vezes parece impossível. Como é que vai evangelizar o mundo todo, sendo que tem lugares que nem aceitam os missionários? Os cristãos sofrem perseguições terríveis. Hoje em dia você vê perseguição de cristãos na África, na China, em vários lugares do mundo. Cristãos sendo perseguidos, missionários sendo mortos. Ainda hoje. Porque o inimigo, ele não quer o resgate das pessoas, né? Ele quer, Jesus diz que o inimigo vem só para destruir, para matar, né?
E Ellen White diz que temos de crer que somos escolhidos de Deus para ser salvos pelo exercício da fé mediante a graça de Cristo e a atuação do Espírito Santo, e devemos louvar e glorificar a Deus por tão maravilhosa manifestação de seu imerecido favor. É o amor de Deus que atrai a pessoa a Cristo, para ser graciosamente recebida e apresentada ao Pai. Pela obra do Espírito, renova-se a relação divina entre Deus e o pecador. Quando você é escolhido por Deus para ser um missionário, para ser um eleito, né? Para ser salvo, você tem que contar isso para outras pessoas, né? E aí, a atuação do Espírito Santo dentro do seu coração vai fazer com que você leve essa mensagem para outras pessoas, né? E você esconde a palavra de Deus no coração, diz assim, né? Para não pecar contra ti, e aí sai pela boca, sai pelos poros, sai pela vida. Um cristão alegre, feliz, não é? Mas vamos para a primeira parte. A primeira parte tem como título O Deus Triuno, a origem da missão. Aliás, os títulos são muito interessantes. Nós temos aqui a origem. Como é que a missão começou? A origem da missão. É o primeiro título, né? Então, a gente sempre deve se lembrar como é que começou essa missão e como Jesus veio a essa terra como missionário. A sua missão era resgatar o mundo. Mas ele já tinha essa missão antes da criação do mundo. Quando você lê Efésios 1:4, 1 Pedro 1, verso 20, você percebe que esse propósito vinha antes da criação do mundo. E aqui a nossa lição, ela faz o seguinte comentário. Deus planejou a humanidade mesmo antes de lançar as bases do nosso planeta e intencionalmente entrou na história para cumprir esse propósito. Esse plano já existia, o plano da redenção, um plano que vem desde lá do Éden. Quando o homem caiu, Deus pôs em prática esse plano. O plano veio vindo, chegou o momento que Jesus nasceu, veio o momento que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, está intercedendo no céu, e o plano continua, é o momento em que ele vai voltar, haverá o período de milênio, onde os salvos estarão no céu com Jesus, e finalmente a Nova Jerusalém, a cidade celeste, vai descer na terra, e a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. Essa terra vai ser renovada. Esse é o plano da redenção de que Pedro falou. Eu vou ler com vocês, 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Abre sua Bíblia aí e dê uma olhada que diz 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, este plano já existia antes da fundação do mundo, não é? E quando a gente vê João 20, 21 e 22, a gente compreende melhor essa missão. Vejam só, vamos ler também João 20, 21 a 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quem que enviou? O Pai enviou a Jesus como missionário. E agora Jesus nos envia como missionário. No caso, ele enviou os discípulos e nos envia também. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, essa missão, ela vem de Deus, né? Ela pertence ao Deus triuno. Percebam o seguinte, ele recebeu a missão do Pai, ele era Jesus, e ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Olha o Deus triuno presente na missão. Os três estão presentes na missão. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E não precisa ter medo, porque Jesus diz para você, receba aí o Espírito Santo. Você, quando é batizado, você é batizado com o Espírito Santo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que a Trindade, esse nome não aparece na Bíblia, mas a gente percebe isso, como percebemos nesse verso aqui da Bíblia, do livro de João. Não é? Aliás, tem vários vídeos sobre essa questão do Espírito Santo em meu canal, no canal Chegou a Hora. Assista, são vários pastores colocando a sua opinião e você vai entender melhor, porque você vai ver a realidade da Trindade
nesse cumprimento da missão, né? A lição, na verdade, diz assim: vemos a realidade da missão da Trindade em uma frase: a promessa do Pai, a certeza do Filho a respeito do cumprimento da promessa e a promessa em si mesmo, a vinda do Espírito Santo. Então a gente aprende que a missão não é nossa, a missão é de Deus, do Deus triuno, e não vai falhar. Então muitas vezes fala: Senhor, eu sei que o Senhor tem uma missão. A missão é salvar esse meu vizinho aqui. A missão não é minha, é sua, mas me ajude, Senhor. Se o Senhor acha que eu tenho condição de levar a mensagem a ele, me ajude, eu vou levar a mensagem a ele. Nem que seja orar por ele, né? Vou colocar aqui. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes na obra de salvar as pessoas, né? Na verdade, Ellen White diz que a divindade moveu-se de compaixão pela raça humana e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem um plano da redenção. A fim de concluírem plenamente esse plano, foi decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Que linha pode medir a profundidade desse amor? Que linha? Não tem, não é? Não tem como medir, né? Bom, nós vimos aqui então o Deus triuno, a origem da missão. Agora nós vamos ver o foco da missão. O título é Fazer Discípulos, o foco da missão. Voltamos de novo ao livro de Mateus 28, 16 a 20. É o nosso verso áureo, né? O que falava lá no verso áureo, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Vamos ler de novo? Eu falei que a gente vai ler esse texto várias vezes. Então vamos ler de novo. Mateus 28, os últimos versos de Mateus. Finalzinho do livro de Mateus. Verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós temos alguns elementos aí do discipulado. Fazer discípulos é o foco da missão. Então você vai ensinar a todos. Ensinar. Segundo, batizar. A pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mais? Compartilhar os ensinos de Jesus pelo mundo todo. Então, Mateus declara a incumbência bíblica, que é chamada de a grande comissão, e Jesus então deu as instruções de ir e fazer discípulos, ensinando-os com fé e motivando-os na comunhão. E a lição então coloca aqui alguns componentes básicos que a gente encontra nesses textos, ou nesses versículos de Mateus 28. Primeiro, Jesus ordena a seus discípulos a ir a Galiléia para estar com ele. Segundo, Jesus vai até eles declarando sua autoridade e soberania. Terceiro, Jesus comissiona os discípulos para uma tarefa. Qual a tarefa? Fazer discípulos. E finalmente, Jesus promete estar com os discípulos até o fim. Vou estar com vocês até a consumação do século. Jesus está com você aí, na sua missão de alcançar a sua vizinhança, de alcançar os seus parentes, de alcançar alguém. Jesus quer fazer você um discípulo, porque esse é o foco da missão, né? Veja que aqui aparece um verbo de ação, façam discípulos. Depois aparece, ensine a todos, batize, compartilhe os ensinamentos de Jesus com o mundo inteiro. É o processo do discipulado, ou seja, a pessoa é batizada, mas você tem que continuar ao lado dela, é igual um bebê, né? Você vai ensinar, o bebê nasce. A pessoa é batizada, agora nasceu no reino de Deus. E agora você tem que continuar ensinando, ministrando a essa pessoa os ensinamentos da Bíblia Sagrada. E a pessoa tem que aprender também. Ele deve ler a palavra de Deus, aprender o que Deus quer para a sua vida, né? E a grande comissão não é só lá para os 12 apóstolos, não é só para os primeiros discípulos. Para todos nós e para você também, ela é universal. Todo verdadeiro seguidor de Cristo deve estar engajado em fazer discípulos, diz o nosso guia de estudo.
A mensagem a ser transmitida, ou seja, o Evangelho eterno de Jesus, destina-se ao mundo inteiro, sem limitações geográficas, sociais ou étnicas. E aí tem uma pergunta para a meditação aqui que diz assim: a missão é fazer discípulos. Essa incumbência do Mestre afeta a forma como você vive e ministra aos outros? O que você pode fazer para se envolver mais nessa tarefa? Essa é a grande pergunta, né? O que será que a gente pode fazer para se envolver mais nessa tarefa, né? E diz Ellen White que ele concedeu ao ser humano o privilégio de se tornar participante da natureza divina e de compartilhar as bênçãos com seus semelhantes. Essa é a honra mais elevada e a maior das alegrias que Deus pode conceder ao ser humano. Os que se tornam, desse modo, participantes de manifestações de amor são levados para mais perto do Criador. Que Deus ajude você a aceitar esse privilégio. Bom, nós já vimos aqui, então, a origem da missão, o foco da missão, que é fazer discípulos, a origem é Deus, né? E agora nós temos a mensagem da missão. Qual que é a mensagem da missão? O Evangelho Eterno. Então o título é O Evangelho Eterno, a mensagem da missão. E aí nós temos Apocalipse 14, que nós estudamos aqui há algum tempo atrás, ainda tem os vídeos aqui, né? De Apocalipse 14, versos 6 e verso 7, uma das mensagens angélicas. Vamos ler de novo para a gente pegar e relembrar, né? Vamos ver. 14, versos 6 e 7, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui é a mensagem da missão, o evangelho eterno. Para ser dado a quem? O mesmo que Jesus disse, a toda tribo, nação, língua, povo, o mundo inteiro, né? Então nós temos esse evangelho eterno. Qual é o evangelho eterno? É a vinda de Jesus, como ele veio, é o plano da redenção. Eu acho que vocês vão cansar de me ouvir falar que existe um plano da redenção. Mas existe. E dentro desse plano da redenção estava a primeira vinda de Jesus. E ele veio. E dentro do plano está a segunda vinda de Jesus, e ele virá, né? Esse é o evangelho, essa é a mensagem eterna. Esse é o evangelho eterno. Os ensinos que são enganosos, que são mentirosos, eles vêm, eles vão. Mas esse evangelho eterno é a verdade, né? É a verdade, é a mensagem de salvação. O evangelho eterno é imutável. Ele vai durar para sempre. Jesus está levando as marcas nas suas mãos. A gente não vai esquecer do sacrifício que ele fez por nós. E a gente deve fazer discípulos aonde a gente estiver. Diz aqui, Ellen White, no livro Parábolas de Jesus: a proclamação do juízo é uma anunciação de que a segunda vinda de Cristo está próxima. E essa proclamação é chamada o Evangelho Eterno. Desse modo, é mostrado que a pregação da segunda vinda de Cristo, ou a anunciação de sua brevidade, é parte essencial da mensagem evangélica. É por isso que eu digo, é por isso que o nome do canal é Chegou a Hora. Porque chegou a hora da volta de Jesus. Olha as profecias, olha a linha do tempo, veja o tempo que estamos vivendo. Chegou a hora da volta de Jesus. É o que diz Apocalipse 14, verso 15, onde um anjo diz assim: Senhor, toma a sua foice e ceifa, porque chegou a hora de ceifar. O plano de redenção está no finalzinho, estamos vivendo os últimos dias. As dores de parto já começaram, os sinais estão aí. E parece que as pessoas estão dormindo, não estão percebendo o que está acontecendo, né? Ellen White ainda diz assim: o que ganha almas é sábio. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas e sempre, eternamente. O que é efetuado mediante a cooperação dos homens com Deus é uma obra que jamais perecerá, mas subsistirá pelos séculos eternos.
Você pode imaginar a gratidão de uma pessoa dentro lá da Jerusalém Celestial, encontrando com alguém que levou a mensagem para ele? Fala, nossa, fulano, como eu te agradeço. Eu vivia lá no pecado, fazia só coisa errada, e você foi na minha casa, e você deu esse livro, você deu esse estudo, você conversou comigo, você não desistiu de mim, e eu estou aqui. Eu nem acredito que eu estou aqui na Nova Jerusalém. Eu ganhei a eternidade. É verdade que foi por Cristo, mas você levou a mensagem para mim. Você é o responsável por isso. Já pensou a alegria, a gratidão eterna dessa pessoa? Talvez seja o seu vizinho, talvez seja o seu parente, talvez seja sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, eu não sei. Mas imagine a gratidão dessa pessoa por toda a eternidade, porque você levou a mensagem para essa pessoa. E olha, Ellen White diz assim no livro Serviço Cristão: todo o céu está ativamente empenhado na obra de preparar um povo para a segunda vinda de Cristo ao nosso mundo, e nós somos cooperadores de Deus. O fim de todas as coisas está às portas. Agora é nossa oportunidade de trabalhar. Sabe, tem lugar que já não é possível mais pregar a palavra de Deus. Se você ler alguns versos da Bíblia, você pode ser preso. Tem lugares que os cristãos são perseguidos. Sabe, outro dia eu estava vendo um vídeo, até mesmo dentro de Israel, alguém falando de Jesus. É verdade que eles estavam no quarteirão judaico e as crianças ficaram irritadas, queriam maltratar as pessoas que estavam pregando ali. Outro dia eu vi um outro vídeo, um muçulmano irritado porque alguém estava pregando sobre Jesus, o Messias. Por que as pessoas ficam irritadas? Alguns países matam os cristãos. Se a pessoa vive lá e se torna um cristão, ele tem que fugir de lá. Não é possível viver lá. E ainda nós temos um pouquinho de liberdade. Um pouquinho. Não sei até quanto. Mas vamos ver aqui o próximo tópico. Nós vimos, olha, vamos relembrar aqui, né? Nós vimos, o primeiro foi a origem da missão, que é Deus. Depois vimos o foco da missão, que é fazer discípulos. Depois vimos que a mensagem da missão é o Evangelho Eterno. E agora nós vamos ver o canal da missão. Vamos ver o canal da missão. Qual é o canal da missão? O povo de Deus. O povo de Deus é o canal da missão. E a lição começa dizendo o seguinte: Deus sempre tem tido aqueles que representam fielmente seu caráter e em obediência seguem os seus propósitos. O povo de Deus é formado por aqueles que foram chamados e que aceitaram o seu convite para ser participantes de sua graça. Todos eles foram e continuam a ser instrumentos de Deus para o cumprimento da missão. Já pensou você ser um instrumento de Deus? Um instrumento de Deus para o cumprimento da missão. Você é um instrumento de Deus. Um instrumento para o cumprimento da missão. E aí nós temos aqui a história de Abraão. Abraão foi um instrumento de Deus. Lembram o que Deus disse para Abraão? Sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão era o abençoado e ele deveria abençoar outras pessoas, não é verdade? Então, lá no Velho Testamento, Deus estabeleceu Abraão como missionário. Ele saiu lá da sua terra, do seu parentesco ali, onde ele vivia, e agora ele vai lá para Canaã, né? Como um agente de bênção, levando aquela missão. A missão era ser um canal de bênção para as nações. Na verdade, ele abençoou as nações também, porque dele veio, por exemplo, o povo de Deus, veio a Bíblia Sagrada, veio Jesus, né? Por isso que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Eu quero encontrar com Abraão. Quero conversar com o pai Abraão lá no céu. Eu quero ouvir as histórias dele. Como é que ele ouviu Deus dizer para ele: sai daqui, Abraão, vai lá para a terra que eu vou te mostrar. Como é que ele sentiu Deus quando Deus lhe deu seu filho? O que ele sentiu quando ele teve que oferecer o filho para Deus de volta? Eu quero ouvir as histórias de Abraão, mas o fato é que Abraão teve fé
que ele foi obediente e o processo era atrair as pessoas para Deus. E aí no Novo Testamento, Deus renova a estratégia missionária, né? Uma estratégia com os discípulos, fala, você agora sai. O povo não vai vir e olhar Israel. Vocês vão dizer ao povo em torno do mundo. E o povo, os discípulos saem pelo mundo e começam a pregar para essas pessoas, né? Levando a mensagem ao mundo. Na verdade, nós temos essa missão. Então, a missão da igreja, diz Ellen White, a missão da igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer, é divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia daquele amor. E há uma pergunta final dizendo assim, a missão é para a igreja, o que o ar é para a vida. Sem ar, morremos. Sem missão, a igreja morre. O que você pode fazer para sustentar a vida na sua igreja? Ser um missionário, né? Ser um missionário, com certeza, né? Ser um missionário. Olha, eu vou ler aqui alguns trechinhos de Ellen White. O primeiro deles diz assim, Deus escolhera Israel, ele havia chamado essa nação para conservar entre os seres humanos o conhecimento de sua lei e dos símbolos e profecias que apontavam para o Salvador. Desejava que ela fosse como uma fonte de salvação para o mundo. O que Abraão tinha sido na terra em que peregrinou, o que José tinha sido no Egito e Daniel nas cortes de Babilônia, deveria ser o povo hebreu entre as nações. Devia revelar Deus aos seres humanos. E agora? Agora ele diz assim, vocês são a luz do mundo. Naquela época era nação, né? E aí ele diz, muito preciosa é a Deus a sua obra na terra. Cristo e os anjos celestes a estão observando a todo instante. À medida que nos aproximarmos da vinda de Cristo, mais e mais serviço missionário há de ocupar nossos esforços. A mensagem do renovador poder da graça de Deus será levada a todo o país e região até que a verdade circunde o mundo. Antes, porém, que essa obra se possa efetuar, devemos experimentar aqui em nossa própria pátria a operação do Espírito Santo sobre o coração. Vamos para a próxima parte, né? Bom, vamos relembrar de novo? Acho que até o final da lição a gente lembra aqui, né? Nós tivemos a origem da missão, o Deus triuno, o foco da missão, fazer discípulos, a mensagem da missão, o Evangelho eterno, o canal da missão, o povo de Deus, você, e agora o item final, a arena da missão, que é o mundo. É o mundo, é a arena da missão. Vamos ler Apocalipse, capítulo 7, versos 9 e 10. Veja o que João escreveu. Em Apocalipse capítulo 7, verso 9 e 10. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Percebam a multidão que vai estar no céu. E eles louvam a Deus por causa da redenção, por causa da salvação que propiciou a humanidade. Ah, que coisa fantástica, né? A arena da salvação é o mundo todo, né? Por isso que ele fala aqui dessa grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. É gente da África, é gente da Ásia, é gente da América do Norte, é gente da Europa, é gente da América do Sul. Que coisa maravilhosa, né? E quando Jesus diz, serão minhas testemunhas, lá em Atos 1, verso 8, ele destacou 3 áreas geográficas diferentes. Área número 1, ele fala, serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, ou seja, naquela época os discípulos começaram o trabalho em Jerusalém. Lembram-se Pedro pregando ali quando recebeu o Espírito Santo e batizando cerca de 3.000 pessoas ali, naquele primeiro sermão, naquela primeira série evangelística, né? Então, você também começa a compartilhar a experiência de Deus com as pessoas tão próximas. Os seus vizinhos, os seus parentes,
a sua Jerusalém é ali, né? A área 2, ele continua. Aqueles que estão na Judéia e Samaria. Ah, muito bem, então agora vamos partir para o nosso bairro, para a nossa cidade, né? Então você começa a compartilhar, quem sabe você mora em um bairro, trabalha em outro, né? E você leva a mensagem também lá para o seu trabalho. E você estende a missão. E a área 3, ele disse até os confins da terra. Talvez nem todos tenham essa oportunidade, né? Eu tive o privilégio de ser missionário na Ucrânia, na divisão euroasiática, na região da Rússia, né? Viajei várias vezes para a Rússia, para a Moldávia, tivemos evangelismo ali na Moldávia, viajei para a Geórgia, e nós vimos as pessoas ouvindo de Jesus e aceitando a Jesus como Salvador pessoal, num país que foi tão ateu, né? Um país comunista, socialista, com as suas dificuldades, com as suas proibições, as suas restrições. Me entristece agora ver a guerra ali, né, que o inimigo promoveu naquele lugar, impedindo o avanço do Evangelho. Depois trabalhei na África por 7 anos, morando no Quênia, mas tendo evangelismo na Tanzânia, evangelismo na Ruanda, em outros países mais daquela região, Congo, a Etiópia, e percebendo como Deus atua no meio daquele povo, com vários batismos, né? É impressionante, Deus está conosco na missão e até os confins da terra. O foco da missão é você ir por todo mundo, né? E o desafio? Lembra que a semana passada nós tivemos um desafio? O desafio qual que era? Vocês se lembram? Ah, eu vou lembrar vocês. Deixa eu olhar aqui para falar com as palavras que estavam aqui, para não criar outras palavras, né? Então o desafio da semana passada é: ore a cada dia para que Deus o motive a fazer parte da missão. Você orou? Se não orou, se orou, continue. Se não orou, comece. O desafio. E pôr o nome de alguém e orar por essa pessoa. Agora, qual é o desafio dessa semana? Essa semana é: ore todos os dias dessa semana pela comunidade onde você mora. Deus o colocou lá por uma razão. Se você mora aí, nessa vila, Vila Maria, ore pelas pessoas da Vila Maria. Ah, o meu bairro chama Parque São Rafael, ore pelas pessoas do Parque São Rafael. Ah, o meu bairro chama Vila São José, ore pelas pessoas da Vila São José. Então a sua comunidade, a sua vila, ore por eles, porque Deus colocou você aí com alguma razão. Orar você pode, não é difícil, todo dia, põe na sua lista de oração, você já está a lista lá do seu vizinho, não é? Ou de alguma pessoa que você colocou e você começou a orar por essa pessoa. Agora você vai acrescentar na lista o quê? A sua comunidade, a comunidade, a sua região, né? Deus colocou você aí por alguma razão. E aí vem o desafio para você. Lembra? Teve o desafio lá no passado, na lição passada. O desafio agora é: pesquise a demografia de sua área. Dá uma olhada. Que tipo de pessoas vive aqui? De onde eles são? Qual a religião deles? São pessoas mais velhas? São jovens? São pobres? São ricos? Que idiomas eles falam? E aí você pede a Deus para que Deus lhe mostre como ser um canal de seu amor para eles. Sabe, porque tem pessoas que vivem perto de uma comunidade diferente, por exemplo. Tem gente que mora na Liberdade, onde existem muitos orientais, as línguas são diferentes, o jeito é diferente, né? Tem gente que mora num lugar onde vários refugiados de outros países vieram, falam ali meio espanhol, né? Talvez se sintam solitários, talvez se devorar por eles também, né? E Deus quer que você demonstre o amor de Deus por eles também. Então peça a Deus para que mostre a você como ser um canal de bênçãos para essas pessoas. Talvez as pessoas sejam todos brasileiros, mas às vezes tem alguém que é de outra parte do Brasil. Se você mora no sul, é alguém do Nordeste,
ou se você mora no Nordeste, alguém do Sul. E às vezes a pessoa fica ali não muito confortável, porque às vezes quando você muda para uma região, você é diferente mesmo. Eu morei em vários lugares e me sentia diferente. Eu morei em Curitiba, 3 anos e meio, me sentia diferente lá. É o estranho no ninho, né? Morei no Rio de Janeiro, me sentia um estranho no ninho ali também, né? E aí você tem que fazer amizade com as pessoas, e talvez você tenha que orar por essa pessoa que está se sentindo ali meio um estranho no ninho. Bom, a parte final do nosso estudo, eu gostaria só de mencionar alguns itens aqui da parte auxiliar do professor, que é importante. Eu acho importante que eles colocam aqui que fazer discípulos é a responsabilidade de todo crente. E Ellen White diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água da vida se torna a fonte da vida, e o que recebe se torna doador. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto, fluindo para satisfazer a todos e fazendo com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos para beber da água da vida. E ela diz assim que nem todos podem ir a terras missionárias estrangeiras, mas todos podem ser missionários entre os familiares e vizinhos. É por isso que Pedro diz que Deus chamou o seu povo. E ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus ajude a você, ajude a mim, a fazermos parte dessa missão, né? Levarmos a mensagem àqueles que estão ao nosso lado. Nós estamos encerrando a lição de hoje. Vamos encerrar com uma oração, né? Lembrando do desafio que foi deixado para nós essa semana. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Louvamos o Teu nome porque o Senhor enviou Jesus a essa terra e Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Louvamos o Teu nome porque o Senhor deixou o Espírito Santo como o Consolador, o Confortador, aquele que está ao nosso lado a cada dia. Te pedimos por nossa comunidade, onde moramos, e nos ajude a descobrir a razão por que o Senhor nos colocou ali. Nós temos um propósito, Senhor. Mostre, Senhor, a cada um de nós como sermos uma bênção, como sermos um canal de bênção, um canal do Seu amor para essas pessoas. Continue nos abençoando, nos dando esse senso de missão, que possamos ser missionários, mostrando que o Senhor em breve virá, o plano da redenção, como o Senhor veio e morreu na cruz do Calvário, que as pessoas possam Te conhecer antes que seja tarde demais, e que possamos ir com eles para o céu um dia. Abençoe essas pessoas que estão assistindo o nosso canal. Esteja com eles, que o Teu Santo Espírito dê eles sabedoria, toque no coração deles, que possamos sentir a Tua presença, a Tua proteção, nos enche-nos com a Tua esperança, com a fé de Jesus, com o Teu amor. Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, próxima semana a gente vai voltar de novo, continuando com mais um tema. Qual é o tema? O chamado de Deus para a missão. O chamado de Deus para a missão. Vamos estudar essa lição, vamos ver o desafio. Qual será o desafio que tem para a semana que vem? Pega aí o seu caderninho, a sua agenda de oração, vai anotando, vai colocando ali os motivos de oração que você deve ter a cada dia. Na próxima semana a gente volta, mas eu gostaria de que você desse aí o seu like, se inscrevesse no canal, se não inscreveu ainda, ative o sininho das notificações e divulgue essa mensagem a outras pessoas. Né? Seja um missionário do canal Chegou a Hora. Passe a outras pessoas essa missão tão importante. Passe a outras pessoas o endereço do canal Chegou a Hora, que outras pessoas possam ser abençoadas também. Próxima semana a gente volta com mais um estudo dentro desse tema.
o tema sobre a missão de Jesus Cristo, a nossa missão, a missão de Deus, a minha missão. Até lá!